Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa videoaula que explica como montar um layout feito no Photoshop em HTML e CSS. Até a aula passada a gente fez a parte superior desse layout e nessa videoaula a gente vai fazer essa parte de baixo. Ok? Só lembrando que a gente tem o arquivo do Photoshop aqui separado por camadas, né? Estamos testando aqui no navegador, né, localmente, e temos aqui um arquivo HTML, né, com a estrutura que a gente fez até agora, e o arquivo CSS, ok? Então vamos dar continuidade. O que precisamos fazer é criar essa parte de baixo. Essa parte de baixo nós vamos dividir em duas partes. Então aqui teremos um div de 800 pixels de largura por 170 de altura. A altura na verdade aqui não importa, né? A altura vai ser em relação ao conteúdo que a gente tiver aqui. E temos aqui um rodapé, né, que vai ser um outro div. Dentro desse primeiro div, nós colocaremos mais 3 divs, um para cada artigo. Um para cada um desses artigos. Ok? Então, vamos lá. Vamos ao Notepad++. E aqui, então, vamos criar então, um novo div, né, ao qual iremos dar aqui um ID, uma identidade. Chamaremos aqui de section. É uma seção, uma área do site, que é a área que a gente vai colocar aqui os destaques da nossa home. Ok? Então, já vou aqui no CSS criar, então, uma regra para esse div. Então, div, cerquilha, section, né? Estou criando uma regra para o div que tem o id section. E aqui eu vou colocar uma largura, width 800 pixels. E vou criar aqui, então, a propriedade margem para a gente poder centralizar esse div na tela. Então, vamos lá. Margem, 2 pontos, 0, espaço alto. Veja que agora, diferente da aula passada, eu coloquei apenas 0. Tá? Eu aconselho a gente até nem colocar o pixel, porque essa unidade de medida, por exemplo, pode ser porcentagem ou pode ser EM. Tá? Então, vou até tirar daqui de cima e vou deixar aqui 0. Então, 0 é qualquer coisa. 0 pixel, 0 EM, 0%, tanto faz. Então, esse 0 vai ser a margem de cima e de baixo, não vai ter margem. E na esquerda e na direita, uma margem automática que vai centralizar o nosso div na tela. Ok? Então, dentro dos divs aqui, nós vamos criar outros 3 divs. Então, div barra div. Eu posso duplicar essa linha de comando embaixo apertando Ctrl D. Então, teremos 3 divs. São 3 divs de artigos, né, cursos online, suporte e novidades. A gente vai, como os divs são iguais, tem a mesma largura, por exemplo, a gente não vai usar então um ID, vamos usar uma classe, né, porque eu tenho que criar uma regra para esse div, para os 3 divs iguais, né? Então, em vez de usar ID, eu vou usar uma classe, ok? Então, vai ser a mesma classe para os 3. Então, vou colocar aqui classe article, artigos. Tá? Vou até apagar e duplicar de volta já com a classe ali. Tá? Ctrl D, Ctrl D. Ok? Dentro de cada artigo desse, a gente vai colocar um título, vai colocar um parágrafo e vai colocar um link. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui um título, né, H1, um parágrafo de texto e um link, o elemento A. Ref. Ok? Aqui dentro eu vou colocar uma cerquilha que aponta para a minha página, para a própria página.
Então, dentro do primeiro artigo, nós teremos lá cursos online. Então, vamos lá, cursos online. Foi assim que eu escrevi? Foi. Só que eu escrevi tudo em maiúsculo. Eu vou deixar assim em maiúsculo e minúsculo, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para usar o CSS para deixar todas as letras maiúsculas, mesmo que a gente tenha escrito em minúsculo. Ok? Vou pegar esse texto aqui no Photoshop, pode ser qualquer texto, e vou colocar dentro do parágrafo. E aqui o A eu fiz errado, tenho que abrir e fechar o elemento A. Ok? E dentro do elemento A vai estar escrito mais. Ok? Tá. Vou de novo apagar esses dois divs de baixo e já copiar toda essa estrutura para criar os 3 divs já iguais, ok? Ctrl V, Ctrl V. Vou dar uns enters aqui para separar. Então, ó, temos um artigo, 2 artigos, 3 artigos. Ok? Vou fazer o seguinte agora. Vou dar uma largura para cada um dos divs. Ok? Então, vou dar uma largura para esse div. Tá? Uma largura para esse div e uma largura para esse div. Tá, eu vou dar uma largura que vai ser a mesma para os 3. Vou utilizar a classe. Então vamos lá no CSS criar uma regra, tá? Para o div que utiliza a classe. Veja que aqui não é cerquilha mais, porque eu estou criando uma regra para uma classe. Então a gente coloca um ponto. Então estou criando aqui uma regra para o div com a classe article. Ok? E aí vou colocar aqui nele a seguinte propriedade. A propriedade de largura, 50 pixels. Aqui acontece o seguinte, temos que deixar os 3 divs um do lado do outro. Ok? Como esses 3 divs usam uma propriedade chamada DisplayBlock, por padrão, esses divs ficariam um embaixo do outro. Podemos até testar. Vamos salvar aqui o CSS, vamos salvar o HTML e vamos executar isso no navegador. Como eu já executei, só vou atualizar o navegador. Então veja que ficou 3 divs um embaixo do outro, porque eles usam a propriedade DisplayBlock, que é a propriedade que bloqueia a linha onde está esse div. Ok? Se eu quero usar 3 divs que usam DisplayBlock na mesma linha, eu tenho que dar para eles a propriedade float. Então, com o float, né, a gente escolhe se começa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, vou escolher o da esquerda para a direita, que é o mais padrão para a nossa linha de leitura. Vou salvar e agora sim eu consigo ter 3 divs na mesma linha. Vamos testar. Então, veja lá, temos 3 divs na mesma linha. A única coisa é que eles ficaram muito próximos uns dos outros. Eu vou colocar aqui, então, uma margem entre eles. Ok? Vou colocar aqui, então, a seguinte margem. Então, margem em cima e embaixo eu vou deixar com 0, não quero margem em cima nem embaixo. E na esquerda e da direita eu vou colocar 5 pixels. Então, vai ter 5 pixels de margem para a esquerda e 5 pixels de margem para a direita. Vou atualizar o navegador, então veja lá. Então, criou uma margem na esquerda e na direita, separando um pouco os divs. Tá? Vamos aumentar aqui, vamos ver até onde ele vai. Olha só, como eu aumentei muito a margem, esse div não coube, tá, nesse espaço e acabou pulando de linha. Então, não posso chegar até o 10. Vamos testar aqui 8. Olha lá. Ok? Então, temos aqui 3 divs, cada um os 3 na mesma linha, e inclusive com uma margem entre eles. Tá? Agora seria só a gente mudar ali o conteúdo, suporte, novidades e assim por diante. Ok? Vamos então criar algumas regras de CSS para o título, para ele não ficar negrito. Eu não quero que ele fique negrito. E vamos também criar uma regra para que ele fique sempre maiúsculo. E depois uma regra para o elemento A, para o link. Ok?
Então vamos lá, vou criar uma regra para o elemento H1 que estiver dentro da div com a classe artigo. Então todo elemento H1 que estiver dentro da div com classe artigo vai seguir essa regra. Então vamos lá. Então veja só, div com a classe article, espaço H1. Então aqui eu estou falando que eu estou criando uma regra para todo H1 que estiver dentro do div com a classe artigo. Ok? E vou colocar a seguinte propriedade, font weight, que é o peso da fonte, ela por padrão está no bold, eu vou colocar normal. Eu posso colocar um valor, tá? O valor do normal, por exemplo, é 400. Mas eu vou escrever aqui normal. Tá? Vou salvar e vou atualizar a página. Então veja lá que ele já ficou sem negrito. Tá? E aqui eu vou colocar a seguinte propriedade, text transform. E vou colocar uppercase. Com essa propriedade, todo o texto fica em letra maiúscula. Veja lá que os textos já ficaram com letra maiúscula. Ok? Só que não coube ali, até porque o nosso texto ali é menor. Então, vou diminuir aqui um pouco o tamanho da fonte. Tá? Eu gosto de deixar as propriedades parecidas próximas umas das outras, então vou colocar aqui, ó, font size e vou dar lá 20 pixels de altura. Vamos ver como é que fica. Olha lá, já reduziu. Ok? Se eu quero jogar, então beleza, aqui já fizemos aqui então a estilização dos nossos títulos. Vejam pelo layout que tem uma distância entre o título e o banner. Tá? Eu posso pegar o div section, que é o div que está com os 3 artigos dentro, e colocar uma margem no topo. Vamos fazer isso. Então, div section. Veja só, como eu coloquei a propriedade margem aqui, eu tenho 2 valores. Esse primeiro valor vale para cima e para baixo, esse segundo valor vale para a esquerda e para a direita. Como eu sei que também vai ter uma margem embaixo, eu vou colocar um valor para cima e para baixo aqui, direto. Então, vamos colocar aqui 15 pixels. Opa, sem o ponto e vírgula. Salvei, Ctrl S, atualizei. Então, veja lá, tem uma margem aqui em cima e já vai ter uma margem aqui embaixo também. Vamos agora, então, estilizar aqui o link. Vamos deixar ele nesse formato. Ok? Então, vamos lá. Eu vou estilizar, né? Vou criar uma regra para todo elemento A que estiver dentro do div article. Tá? Então, vai funcionar aqui para os 3. Para esse e para esse A. Ok? Então, vamos criar aqui embaixo. Então, olha só. Div com a classe article. Então, eu vou criar uma regra para todo A que estiver dentro da div com a classe article. Tá? Essa técnica permite que a gente não precise escrever, colocar uma classe em cada elemento. Tá? Então, se a gente já tem um elemento com uma classe, o que tiver dentro, né, a gente cria uma regra só para o que tiver dentro desse elemento. Não precisa criar uma classe ou um ID para cada elemento que tiver dentro de outro. Assim facilita, né, menos código para programar. Ok? Então, vamos colocar. Tá? A primeira propriedade que a gente vai colocar aqui, veja só, essa cor de fundo aqui. Então, olha só, cliquei no quadradinho da cor, cliquei em cima da cor que eu quero com o conta-gotas, ele me gera o código hexadecimal da cor. Vou copiar e vou colocar aqui como cor de fundo, background color. Tá? Copiei, colei o código, salvei. Veja só, o elemento A já vai ter uma cor de fundo. Porém, o texto ficou azul. Então, vamos mudar a cor do texto para branco. Tá? Veja que eu posso abreviar aqui o código hexadecimal. Então, um F só significa FF, significa 2 Fs. FF e FF. Então, eu abreviei. Seriam 6 Fs, eu abreviei para 3. Tá? Só pode fazer isso quando os pares são iguais. Ok? Por exemplo, se eu colocasse o seguinte código, 33FFAA, eu poderia abreviar para 3FA.
ok? São 3 pares iguais. Ok? Então, salvei e vou atualizar. Veja lá, então, já ficou com o texto mais lá dentro. Porém, o texto é menor, um pouco menor. Ok? Vou criar aqui font size. Vou colocar o texto aqui com 9 pixels. Salvei. 9 pixels de altura. Já ficou menor. 9 ficou muito pouco. Vou colocar aqui 12. Salvei. Aí 12 está legal. Vou tirar o sublinhado do link. Então, text decoration é essa propriedade que a gente controla o sublinhado. O padrão é underline, assim ele fica com o sublinhado. Mas se eu quero sem, eu coloco none. Ok? Salvei. E vou atualizar. Veja que perdeu o sublinhado. Agora eu vou criar uma margem interna dentro desse elemento. Então, essa margem interna aqui, ó, que tem em cima, que tem embaixo, que tem na esquerda e que tem na direita. Ok? Vou criar uma margem aqui de 10 pixels em cima e embaixo e na direita e esquerda 15. Então, como é margem interna, não é margem, a propriedade é padding, né, que é a margem interna. E vou colocar então em cima e embaixo 5 pixels e na esquerda e na direita 15 pixels. Ok? Vou salvar e vamos atualizar para ver como é que fica. Então, olha lá. Então, ficou uma margem interna no elemento A. E veja que todo o elemento funciona. Ok? Porque essa parte preta faz parte do elemento A. Ok? Então, já temos aí nossos botões. Ok, vamos ver o texto do parágrafo, como é que está. Acho que está legal, acho que só a cor é diferente. Tá? 4D, 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 vou copiar. Então, vamos criar também uma regra para o parágrafo. Vamos colocar na ordem, então. Já que a gente tem aqui ó, H1, P e A, vamos colocar na ordem. H1, vamos criar o P e embaixo fica o A. Tá? Assim facilita nossa visualização no código. Então, para todo P que estiver dentro do DiviArticle, o mesmo processo, eu vou colocar aqui, então, a cor do texto. Okay? Salvei. Vou atualizar. Pode ver que ele não deu muito para ver aí, mas acho que ficou um pouquinho mais claro. Ok? E vamos para a finalização aqui do nosso layout, que é a parte do rodapé, certo? Vamos até pegar a cor aqui já, ó, FFCB08, ó, Ctrl C, ok. Vamos ver o tamanho. Eu posso com o Ctrl clicar na camada do retângulo. Ó. Se eu segurar o Ctrl e clicar em cima desse quadradinho, ele me seleciona o retângulo e me dá os tamanhos lá, né? Então lá, 789 por 47. A gente vai fazer 800 por 50. Ok? Então eu vou colocar aqui. Tá? Quando você vai trabalhar numa empresa, eles te pedem que você coloque os tamanhos exatos, tá? Mas aqui, só por motivos didáticos, a gente vai dar uma arredondada aí nos valores. Então, o último div que eu vou criar, tá? É o div que eu já vou colocar o id aqui, que vai ser o id footer, né? Rodapé, barra div. Ok? Eu vou salvar já e vou criar lá a regra para esse div. Então, div com id footer, pode ser id porque eu vou usar só uma vez, né, esse id, só nesse elemento. E vou colocar lá background color. Já vou jogar a cor que eu copiei, que é aquele amarelo. Vou colocar a largura. Vou colocar 800 pixels. Vou colocar a altura, 50 pixels. E vou centralizar esse elemento com a margem, que é o que a gente já fez. Certo? Salvei. Vou atualizar ali na página. Olha o que aconteceu. Isso acontece pelo seguinte. O que aconteceu aí foi que o elemento footer entrou por trás dos elementos div, né? O elemento div com id footer entrou por trás dos elementos div article e div section. Ok? Como se
o rodapé estivesse por trás dos artigos aqui, por trás desse div com essa seção. O que que acontece? Acontece que, como a gente pediu para que esses artigos flutuassem, né, a gente colocou float nos divs article, ok? Nesses 3 divs aqui, esse div, como ele está flutuando, ele na verdade está em uma outra camada. Tá? Ele está numa camada acima do section. Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui no Firefox. Olha só, se você clicar com o botão direito e for em inspecionar elemento, vai aparecer uma barrinha e aqui tem um ícone que é a visualização 3D. Veja que você consegue arrastar e ver o site. Então, o que que aconteceu? Olha só. Esse div aqui, esse azul, vou selecionar ele aqui, é o div article. A gente pediu para ele flutuar, olha lá, ele está flutuando. Ele saiu da tela e está flutuando. O que que acontece? Esse div aqui, ele não vai conseguir segurar a altura do div section, que é o div no qual eles estão dentro, certo? Esses 3 divs estão dentro do div section. Normalmente, como esse daqui criou uma altura, por causa do conteúdo que tem dentro dele, do texto e do botão, ele seguraria a altura do div section. Porém, nesse caso, ele não segura porque ele está flutuando e o div section está lá atrás. Então, é como se ele não tivesse mais dentro do div section, ok? O div section perde altura, ok? E como ele flutuou e o rodapé não está flutuando, ó, esse daqui é o rodapé. O rodapé ficou nesse nível, o rodapé entrou aqui por baixo, entrou aqui por trás do div article, ok? O rodapé está aqui, ó. Como a gente pediu para ele flutuar, ele flutuou realmente, ó, flutuou, e o div rodapé entrou ali por trás, ok? Existe uma forma fácil de resolver isso, que é o seguinte, eu colocar, deixa eu voltar aqui para a programação, para o Chrome, eu colocar uma altura no div section. Então vamos lá, ó. Quando eu vou colocando uma altura no div section, vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aos poucos para vocês perceberem. Então 15 pixels. Salvei e atualizei. Olha só, ele andou 15 pixels para baixo. Então o div section agora está aumentando de tamanho. Vou colocar aqui 200. Salvei e atualizei. Então olha só, o div section agora tem 200 de altura e ele consegue empurrar o footer para baixo. Vamos colocar 150 para ver. Olha lá. Ok? Mas se eu não quiser isso, como é que eu faço para não ter uma altura no div section e realmente os divs articles conseguirem segurar a altura do div section? Eu vou mostrar uma técnica para vocês. Só antes disso eu vou colocar uma cor de fundo no div section para que a gente possa visualizar esse div. Vou colocar aqui um cinza. Tá, salvei. Vamos colocar agora uma altura. Height. Aqui, 20 pixels. Só para a gente visualizar. E vou atualizar. Então tá lá, 20 pixels. Está aqui o div section. Inclusive ele tem uma margem embaixo, que foi a margem que a gente fez. Ok? Está aqui o div section. Tá? Então ele existe. Só vou tirar a altura dele. Quando a gente tira a altura dele, fica com a altura 0. Por isso que ele não aparece. Ok? Mas ele está aqui. Ele é uma linha aqui de 0 pixel, vamos dizer assim. Para a gente conseguir resolver isso, a gente vai usar um elemento, uma propriedade que se chama clear. Na verdade, eu vou fazer o seguinte aqui. Então, tenho aqui o section e tenho 3 elementos articles, né, div article, flutuando aqui dentro do section. Então, eles não estão segurando a altura do section. Eu vou criar um div aqui embaixo. Esse div ele não vai flutuar. Como ele não vai flutuar, ele vai conseguir segurar a altura do section. Ok? Esse section não vai mais subir e ficar com altura 0. Esse div aqui ele não vai estar flutuando, ele vai segurar. Porém, se ele não estivesse flutuando, ele entraria por baixo dos divs article. O que eu posso fazer é o seguinte, colocar uma propriedade nesse div que impede dele entrar por baixo
desses outros divs, mesmo se esses daqui estiverem flutuando, ok? Essa propriedade é a seguinte, eu vou colocar essa propriedade usando uma outra forma de aplicar o CSS no código, que é a aplicação do CSS inline, ou seja, na própria linha de código. Então, estou colocando o CSS aqui em vez de colocar no arquivo CSS. A propriedade que eu vou colocar é a propriedade clear. A propriedade clear indica que nenhum outro elemento pode flutuar por cima desse elemento no qual a gente está aplicando. Então, por isso que ele não vai conseguir entrar por baixo desses outros elementos. Então, eu digo assim, eu não permito, eu limpo a área, né, limpo a área de cima desse elemento, ou seja, eu impeço que qualquer outro elemento flutue à esquerda ou à direita desse elemento. No caso aqui, esses daqui estão usando float left. Eu terei que colocar clear left. Porém, a gente já coloca assim, ó, both, ou seja, de ambos os lados. Pode ser da esquerda, pode ser da direita, ninguém vai flutuar em cima desse div. Ou seja, esse div não vai conseguir mais entrar embaixo desses outros aqui. Então, ele vai vir depois desses divs, vai vir embaixo desses divs. E ele, como não está flutuando, vai segurar a altura do section. Ok? Veja só. Então, agora aqui ó, embaixo a gente vai ter esse div, que, né, como se fosse uma linha aqui também, porque ele não tem altura. Esse div que está com o clear vai estar aqui embaixo e vai segurar a altura do section até aqui embaixo. Se o section tem essa altura até aqui embaixo, vai empurrar então o div com o id footer para baixo também. Vou atualizar a página. Então, veja lá. Então, segurou a altura do section e empurrou o div footer para baixo. Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, esse div agora segurou a altura do section. O que eu posso fazer agora é tirar a cor de fundo do div section. Salvei, vou atualizar a página. Então, está aí. Vou aumentar aqui um pouquinho as margens em cima e embaixo do div section. Tá? Se eu quiser aumentar, veja só, aqui eu tenho dois valores, então para cima e para baixo, esquerda e direita. Eu posso colocar aqui 4 valores. Como é que vai funcionar isso? Então, em cima vai ter uma margem de 20 pixels, na direita vai ser automática, embaixo 30 pixels e na esquerda automática. Como é que eu sei essa ordem? Sempre começa pelo topo e daí em sentido horário vem os próximos. Então, topo, direita, embaixo e esquerda. Topo, direita, embaixo, esquerda. Tá? No sentido horário, começando pelo topo. Salvei e atualizei. Então, olha só, consegui mudar só a margem inferior. A única coisa que falta agora, então, é o texto dentro do rodapé. Então, vamos lá. Lá no HTML, ok, dentro do div com id footer, vou colocar aqui um parágrafo. Tá? Sempre coloquem um texto dentro de um elemento. Tá? Não deixem o texto solto. Né? Um P, um H1, A, dentro de uma lista, né? O L, LI, e assim por diante. Então, vamos lá. Todos os direitos reservados. Ok? Vou colocar aqui aquele Czinho, acho que é um Alt 175. Alt 168. É alguma coisa assim, pessoal. Não lembro agora. Então, todos os direitos reservados. Salvei. Vou atualizar a página. Então, lá. Todos os direitos reservados. Vou fazer o seguinte. Vou alinhar esse P à direita e vou criar uma margem interna aqui no div footer, tá? Na parte do topo. Então, internamente, do topo para baixo vai criar uma margem. Então, vamos fazer o seguinte. Então, todo P que estiver dentro do div footer vai ficar, o seu texto vai ser alinhado à direita. Salvei e atualizei. Então, está lá alinhado à direita. E agora, no div footer, eu vou criar margens internas. Então, padding. Ok? Vou colocar 4 valores.
Do topo vai ter 15 pixels de margem do topo, né, a margem interna. Da direita, vou colocar 15 em tudo. O problema é que quando eu coloco 15 em tudo, ficou 15 para cima, 15 para baixo. Então vai aumentar a altura em 30 pixels. Então aqui eu tenho que diminuir em 30 pixels, ficaria 20. Vamos salvar. E também a largura, né? Então 15 para a direita, 15 para a esquerda. Aumentou 30 pixels de largura, então eu teria que diminuir aqui para 770. Salvei, olha só, tá? Acho que 15 pixels foi muito, né? Então vamos colocar aqui, ó, sei lá, 5. Tá? Então 5 deu 10, né? Da esquerda na direita, cima e embaixo, então soma 10. Então aqui era 800, vai ficar 790, perdeu 10. E a altura perdeu 10, era 50, vai ficar 40. Salvei, atualizei, olha lá. E aí você vai ajustando. Tá? Posso colocar valores diferentes aqui, assim por diante. Ok? Então, só 5 pixels no topo, por exemplo. E 0 na direita, embaixo e na esquerda. Tá? Pode ver que ele até diminuiu. Ok? Opa, aqui na verdade, aqui embaixo faltou um P. Né? A regra era somente por P. Text Align Right. Olha lá. Vai funcionar da mesma forma. Ok. Ele está indo mais do que 5 pixels para baixo, porque o P tem uma margem. Deixa eu excluir a margem do P que está dentro do elemento footer. Salvei, atualizei, olha lá. O P tem uma margem, tá vendo? Então eu tirei a margem do P, do parágrafo. Por padrão ele vem com uma margem. Agora eu vou voltar aqui, vou fazer de novo. Ó. Vou colocar aqui 10 pixels. Salvei, atualizei. Então, 10 pixels em cima, na direita e embaixo. Ok? Vamos colocar 15 de volta. Salvei, atualizei. Pode ver que o padding ele soma na altura e na largura. Então, se eu coloquei 15 em cima e embaixo, ficou 30 de altura. Então era 50, volta aqui para 20, igual a gente tinha feito. Era 800, volta para 770. Salvei, atualizei, olha lá. Tá? Então tá lá. Então só revisando aqui, né? Quando a gente coloca padding, ele aumenta na largura e na altura. Como eu coloquei padding de todos os lados, no topo, na direita, embaixo e na esquerda, então em cima e embaixo somou, e na altura somou 30. A altura original era 50, então eu tenho que diminuir 30 aqui para ele continuar com 50. Então é 20 mais 15 em cima e mais 15 embaixo. Somou 50. Ok? Na direita e na esquerda tinha mais 15, então somou 30. Aqui era 800, tá? 800 menos 30, 770. Ok, povo? E assim a gente finaliza o nosso layout. Valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau.